Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje tem estreia aqui no canal. Por quê? Porque vocês já me viram reagir várias vezes ao Primo Rico. Hoje nós vamos reagir ao Primo Pobre. Sim, se tem o Primo Rico, tem que ter o Primo Pobre, como não, né? Já adianto para vocês, é melhor que o Primo Rico. Pouco que eu sei, mas também, assim, ser melhor que o Primo Rico não te credencia a nada. Porque praticamente qualquer coisa é melhor que o Primo Rico. Aliás, será que é verdade que o Primo Rico tá se separando? Não sei, acho que não, né? Parece que é boato. Até porque seria muito complicado eles acabarem de casar em comunhão de bens, né? E aí? Será que o Primo Rico ficaria mais rico ou menos rico se separando? Hã? Diga aí nos comentários. Porque aqui nós vamos falar hoje, o vídeo de agora é: o Brasil vai entrar em crise e o brasileiro tem que estar preparado. O cara tá prevendo o futuro aqui, hein? O Brasil vai entrar em crise. Será que ele tá falando da crise do dólar? Aliás, parece que já passou, né? Já meio que deu uma passadinha, né? Vamos ver. É cedo pra falar ainda, é cedo. Será que é disso que ele tá falando? Ele tá afirmando que o Brasil vai entrar em crise e a gente tem que se preparar. Então tá, sem mais enrolação, bora pro vídeo. As dívidas. Tá. Segundo, monte sua reserva de emergência, pelo menos 3 mil. Tá. E terceiro, comece a investir. Tá. Começar a investir não pode ser antes de nenhuma dessas duas. Tá bom. Né? Agora, qual que é o problema? Eu concordo, eu acho que é bom você ser rígido com relação a isso. A única coisa que você falou, que talvez foi até modo de dizer ou não, não sei, é esse vício que o brasileiro tem de depender do dinheiro dos outros pra alguma coisa. Tá. Então, por exemplo, lá em casa, Tá. meu pai falou, nunca dependa de dinheiro dos outros, nunca. Você quer? Então vai trabalhar e vai fazer. Concordo. Então eu fazia as coisas, eu vendia gelinho, eu vendia rabiola e pipa, eu vendia. Pô, mano, aí você começa mal, mano. Você começa mal. Aí você vai me desculpar. Você começa mal. O brasileiro tem mania de depender do dinheiro dos outros. Eu, particularmente, não conheço ninguém que tem isso como mania. Tem gente que não tem alternativa. Tem gente que a grana é curta, né? Senão parece que as pessoas, né, precisam do dinheiro dos outros porque gostam, sabe? Claro que eventualmente pode ter gente assim, mas falar, o brasileiro gosta de viver do dinheiro dos outros. Para, mano. Para. Já começou mal. Começou mal. Tem que fazer uma reservinha, pelo menos 3 mil. Concordo. Pra quem pode, né? Porque você que tá aqui me assistindo, tá? Tem um papo de coach que é muito nocivo. Que é um papo que exige da gente coisas além das nossas capacidades. Nem todo mundo consegue guardar. Se você tem uma renda que te permite guardar alguma coisinha, né, para ter uma reserva de emergência, né, para enfrentar uma dificuldade que apareça, às vezes um problema de saúde, é bom, é mais até do que bom, eu diria que é fundamental. Só que não fica sofrendo por não fazer isso. Não abre mão da tua vida para fazer isso. Que não vai adiantar nada se você ficar doente. E outra, nem todo mundo tem margem para isso, tá? É bem tranquilo não ter margem para isso. Porque normalmente, e isso é o mais comum na nossa sociedade, a gente ganha menos do que a gente precisa. Tá? Então, mesmo que você teve um aumento, não significa que você agora então pode já guardar dinheiro. Porque às vezes esse aumento veio só para cobrir aquilo que já estava te faltando. Às vezes para ter uma qualidade de vida um pouco melhor, sabe? Porque senão a gente fica hipotecando a nossa vida para um futuro, tá? Que tem duas coisas. Primeiro, a gente não sabe se vai ter, mas tudo bem, esperemos que tenhamos futuro. Mas a questão é, muitas vezes o que esses coachings não contam para você é que isso que você junta, né, para o futuro nem sempre é suficiente para que você tenha um futuro onde você vai poder descansar mais, aproveitar mais, passear, viajar, ter mais qualidade de vida, ter mais conforto. Nem sempre. Às vezes você está só deixando de ter alguma coisa de conforto agora no presente, em nome de uma ilusão que você não vai conseguir ter muito mais conforto depois a partir do tão pouco que você consegue juntar. Então tem que medir muito bem. Meça muito bem a sua realidade. Se você puder, bacana. Mas se não puder, bola pra frente, vamos trabalhar para melhorar e para quem sabe um dia você conseguir
guardar. Minhas coisas que eu não precisava mais quando eu queria fazer alguma coisa. Então, hoje em dia, até por causa dessas facilidades que o brasileiro tem de pegar empréstimo, Sim. cartão de crédito, limite, cheque especial, Não tem facilidade nenhuma, também é outra coisa, sabe? Isso aí é um papinho muito pequeno burguês, muito classe média. Né? Essa facilidade é para classe média, tá? Senão não tem essa facilidade não. Ao contrário, tem muita gente que não tem problema nenhum no CPF e não consegue crédito. Às vezes, sabe por quê? Porque não tem score. Sabe por quê? Porque não movimenta o CPF. Geralmente quem é muito pobre, pouco movimenta. Movimenta por fora da conta bancária, tem um salário que cai ali, mas logo é sacada, a coisa não circula mais. Aí vai pedir um crédito, não tem. Essa parada de facilidade de crédito, tá? E eu sei que a maioria que me assiste aqui também tá nessa classe média, que eu me incluo. Mas a gente tem que falar, porque às vezes a gente se desconecta da realidade e passa a achar que isso é para todo mundo. Não é, gente. Não é. Sabe? Para a maior parte dos trabalhadores e trabalhadoras, não é assim. Ainda mais com o preço do crédito que a gente tem hoje. Quanto mais caro o crédito, mais restrito ele fica para quem é mais pobre. Para a classe média, ele apenas fica mais caro. Para o mais pobre, ele deixa de ser oferecido. Quando o crédito encarece, é isso que acontece. muito mais fácil você pegar dinheiro dos outros para resolver seus problemas Verdade. do que você criar o seu próprio dinheiro. Uhum. E criar é muito melhor, porque você cria os Eu também queria criar meu dinheiro, cara. Por isso que eu tô aqui pensando uma maneira de virar banqueiro. Porque quem cria o próprio dinheiro é o banco. Sabia disso? Todo banco cria dinheiro, tá? Tem um esqueminha fácil da gente entender. Porque tem banco que é financeira, vai, mas assim, se o banco, você pode depositar dinheiro nele, esse banco cria dinheiro. Sabia que não é só o governo malvadão que cria dinheiro? Todo o banco que você pode depositar dinheiro, cria dinheiro. Se você quer ser mais criterioso, porque eu sei que tem gente que é chata, dinheiro não, moeda, né? O dinheiro seria a relação social e a moeda seria a coisa, né? O recipiente onde vai se depositar o valor. Né? Então, não é só o Banco Central que cria moeda, qualquer banco. Agora, infelizmente, agora sem ser irônico aqui, a gente não cria. A gente não cria. A gente ganha dinheiro mesmo a partir do nosso trabalho. Tá? Trabalho. A gente vende a nossa força de trabalho no capitalismo e consegue, na forma salário, ter algum dinheiro. Bom? É isso que a gente tem que fazer. E sim, você tem que aprender um jeito de fazer isso no capitalismo, né? Infelizmente, esse é o game. na sua própria capacidade. Depois você vai se orgulhar disso, embora cansado. Só que a vantagem é que você não fica devendo pra ninguém. Então, eu sempre tomo muito cuidado com esse negócio de pegar dinheiro emprestado. Isso aí estraga amizades, isso aí dá Sim. problema de família. Isso dá juros altos com o banco e tal, né? Então, Se não der coisa pior. dá treta, né? Nossa. Então, Sim, gente, sabe? O sapo sapeia, a maré mareia, a água é molhada. Não fique devendo, é ruim. Ruim ficar devendo, entendeu? Ficar devendo igual a ruim, entendeu? Bora lá, bola pra frente. eu acho ótimo isso, de você já separar. Caiu, é aqui. Né? Nada de, se sobrar esse mês eu monto Tá minha na minha planilha, então tá na na minha prioridade. planilha, não, tá na minha planilha. Então isso é ótimo, Uma dica. né? E aí, se é uma reserva, não mexe nela mesmo, né? Agora, se você tiver que mexer, o nome dela é reserva de emergência e é pra emergência, né? Eu sempre falo, né, que comer pizza não é emergência, viajar pra Ubatuba não é emergência, né? Emergência é o quê? Caramba, velho, ferrou, quebrou a bateria do carro e eu preciso do carro pra trabalhar. Mano, quebrou a geladeira. Coisa que, mano, tem que resolver, não é questão de, Isso é verdade, né? Ir pra Ubatuba, comer pizza não é emergência, mas às vezes é necessário, tá? Sabe? Se a gente não incluir na nossa vida pequenos momentos de respiro, de conforto, de lazer, a gente fica doido, gente. Sabe? Pensa, se você só trabalha, não faz mais nada, você não é nada além de um escravo. E eu vou contar uma coisa pra você. Não é possível ser feliz sendo escravo. Tá? Agora é lógico, supérfluo, o excesso, tem que maneirar, tem que saber dosar. Sem dúvida, tá? Mas assim, não entra nessa pira de que eu não posso me dar nada. Eu não posso ter direito a
Nada, a nenhum momento. Se você fizer isso, você, primeiro, não vai ficar rico, porque se o que você conseguiria guardar seria o dinheiro de um passeio por mês, então passeia. Se é só isso que você conseguiria guardar, então pelo menos uma vez por mês vai passear. Porque o que você gasta em um passeio por mês não vai te deixar rico, não vai garantir o teu futuro, não vai fazer você sair dessa situação. Agora, se você não for passear nenhuma vez por mês, você vai ficar doente e pode inclusive perder a renda que você tem, tá? Então, essa é a dica que eu dou pra você. Resolver, não, eu tô ferrado. Né? Então, quando surge, você vai usar a reserva de emergência para isso. Aí, quando você usar, ela vai diminuir. Sim. Você se empenha em montar de novo um valor ali, né? Sim, e aí, R$3.000 já é um valor bom. Por quê? Porque ele já resolve muito problema. Agora, se for um problema mais grave, tipo desempregado, por isso que a ideia da reserva é ela ser 6 vezes o seu custo de vida. Então, você vai pegar ali, né? Você vai pegar o gasto com moradia, água, luz, gás, sei lá o que mais aí que você tenha de gasto essencial, né? Que a gente separa gasto essencial de gasto supérfluo, que é Netflix, cinema, isso aí. Não, dá pra viver sem isso, Disney né? Plus. Você vai pegar o seu custo de vida, digamos que é 2.000, multiplica por 6, vai dar 12.000. Essa é a reserva ideal. Ó, aí tem uma outra coisa. Só é capaz, gente, de fazer uma reserva dessa quem já está em determinado patamar de renda. Tá? Se você ganha salário mínimo ou qualquer coisa parecida com isso, esquece. 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 Você não vai juntar 6 meses, né, de renda, porque a sua renda é insuficiente já para passar o mês. Tá? Então por isso que eu digo, porra, é errado, sabe, essas letras que esses caras dão. Não, não é, mas ela é muito nichada. Isso é para um público-alvo muito específico, que é um público-alvo que tem renda para fazer esse tipo de coisa. Aí eu vou concordar. Corta a Netflix, corta o iFood, mas não corta tudo. Você vai conseguir fazer uma coisinha ou outra, mas corta o excesso, corta o supérfluo. Você tem uma rendinha mais ou menos, separa uma grana, faz uma reserva, te prepara. Ok, mas isso vale para um público muito específico. E talvez vocês que estão aqui me assistindo até se enquadrem no que ele está falando, tá? Mas eu tô aqui fazendo o papel de mostrar para todo mundo que não é essa a realidade da maior parte dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Não é, gente. Não é. Sabe? A maior parte, mesmo se tivesse um aumento de salário, ainda assim não conseguiria guardar. Por quê? Porque o salário é muito aquém, né, daquilo que as pessoas precisam para viver. Só que no nosso país é muito difícil uma pessoa juntar 12 pau. Então eu falo, né? Monta ali uma reservinha de 3.000 e a partir daí você já começa a investir diferente em outros lugares que podem ter uma rentabilidade melhor. Mas a reserva é fundamental porque tem muito investimento que ele tem um prazo definido para você poder tirar. Normalmente, quando tem um prazo, a rentabilidade é maior. Tá, só que aí como é que você vai querer investir? Aí de repente quebra a tua geladeira, você não tem reserva e não vai conseguir tirar o dinheiro daqui. E se conseguir, vai perder toda a rentabilidade. Então, para isso que a reserva de emergência é tão importante, mais do que o investimento. Porque é ela que vai apagar incêndio que surgir na tua vida. Sim. Agora, o investimento, tipo assim, a reserva é só pra reserva. O investimento é pra investir, caramba. Não, deixa lá. Aqui é bom, não é pra tirar. E a reserva é só pra tirar em caso de emergência. Agora, coisinha do dia a dia, pizza, açaí, aí é planilha de organização financeira. Você vai ver se o teu salário permite que você faça isso. Entendi. Normalmente, sim. Mas se o seu salário é muito baixo, aí a pessoa vai ter que fazer uma renda extra, né? É um processo, né? Você vai indo, vai juntando aos poucos. Às vezes vai demorar 1 ano pra você montar a reserva. Às vezes vai demorar 2 anos. Mas assim, independente de ser 1, 2 ou 3 ou 20, quem não começa não vai ser nunca, né? Então... Sabe, eu fico pensando, assim, os caras falavam, eu fico pensando, porra, mano, né? Eu parei pra fazer as contas, e a minha escala de trabalho atualmente, ela é 5x2. Assim, na real é isso. 5x2. Eu já não tenho tempo pra nada, gente. Eu fico pensando, como que a gente vai? Olha a letra que eu vou dar agora. A gente fala muito em organizar trabalhadores e trabalhadoras. Ah, te organiza, procura um partido, um coletivo, começa a tocar tarefa, vai militar. Aí eu comecei a fazer um exame de consciência, no sentido das tarefas que eu tenho tocado, né, na minha militância. E eu cheguei à conclusão que, para além da agitação e da propaganda, que é o que a gente faz aqui, eu não consigo fazer nada. Ou quase nada. E eu trabalho 5x2. Como é que eu quero